Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês e eu que agradeço a oportunidade de ter recebido essa caravana, os jovens que estiveram lá conosco no final do último mês. Foi algo que realmente impactou a nossa cidade. Agradeço muito ao Conselho de Missões, à igreja que favoreceu a presença desses jovens ali, e agradeço por esta igreja fazer parte do que está acontecendo no nosso estado. Temos muito por fazer, e eu estou aqui exatamente esta manhã por esse convite, para discutir esse tema tão importante, que é falarmos sobre a nossa Judéia, falar sobre o nosso quintal. Eu costumo falar da nossa área externa da casa. Às vezes a gente vai deixando assim um pouco, não porque não estamos olhando, mas porque temos outros cuidados também. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E sem mais delongas, convido você a abrir a sua Bíblia, lá em João 4, capítulo 1, verso de 1 a 14. Este é um tema que tem chamado muito a nossa atenção, porque estamos ali em Palmeiras, como disse o pastor Marcos, há 4 anos, plantando esta igreja em uma região que eu considerava um buraco negro do nosso estado, no sentido de uma igreja de teologia reformada, de ter igrejas que tratem sobre uma teologia saudável. E quando nós chegamos ali, é estarrecedor quando a gente depara com algumas situações. E o que eu quero compartilhar durante todo esse dia, agora neste culto, durante o EBD e mais à noite, é mais ou menos um parâmetro sobre isso que está acontecendo e trazer uma realidade para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 14, acompanhe sua Bíblia. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher então lhe disse: "Senhor, quero que me dê desta água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la." Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que a Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, fale a nós, nos edifique, ó Deus, nos transforme, nos molde, ó Deus, conforme o Teu querer, conforme o Senhor. Assim nós te pedimos, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês comprariam algo do que não teria necessidade? Bom, às vezes nós até compramos, né? Muitas vezes não temos necessidade e compramos. Ou você compraria algo que já é obsoleto, como por um exemplo, um ferro de passar roupas a carvão? Eu acredito que a menos que você seja um colecionador, você não compraria, porque não satisfaria mais suas necessidades. Mas o que tem acontecido é o contrário. As pessoas, elas têm tido necessidades, mas muitas igrejas, elas não têm conseguido suprir essas necessidades.
Elas têm buscado do Senhor algo para ser suprido, mas elas não têm encontrado. E é por isso que nós temos visto uma procura muito grande por outras denominações, por outras religiões, as trocas de igrejas. Isso é muito grande. E este texto que nós acabamos de ler vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Religiosidade, aonde é que nós estamos inseridos. Lembrando que sempre eu estou tentando enfatizar um pouquinho do que acontece no nosso interior. Sei que muitos aqui vêm do interior, têm parentes no interior e conhecem um pouquinho da realidade. Mas este texto que nós estamos abordando aqui, ele sucede umas outras atividades de Jesus Cristo. No início do capítulo 3, Jesus, ele está falando com Nicodemos. Nicodemos reconhece Jesus como mestre, já o tinha visto, viu os seus milagres, e então ele fala: Senhor, eu já vi os seus sinais, mas Jesus diz a ele: olha, só pode ver o reino de Deus aquele que nascer de novo. E assim Jesus começa a mostrar por que é que ele veio, para trazer esse novo nascimento, porque essa primeira vinda de Jesus não foi para condenar, foi para salvar. Logo depois do diálogo com Nicodemos, Jesus, na companhia dos seus discípulos, ele deixa Jerusalém, ele vai para a Judéia, e nós percebemos ali algo mostrando sobre o batismo de João Batista, e ali também o batismo de Jesus. Fala que os discípulos batizavam, porque no que nós acabamos de ler, o próprio Jesus não batizava, eram os seus discípulos. E então o nosso texto mostra que, sabendo Jesus que os fariseus, eles alimentavam um grande ciúme por João Batista por causa da sua popularidade, eles se alegram momentaneamente porque estava se levantando um concorrente de Jesus, um concorrente de João Batista, o próprio Jesus. Mas Jesus, percebendo a intenção daqueles homens, ele se retira dali. Ele sai da Galileia, da Judéia, e vai para a Galileia, mas ele tem que passar por onde? Por Samaria. Eles têm que passar ali dentro. E ali em volta de um poço, uma mulher encontra este homem estranho, que em completa vontade de Deus, harmonizando com a sua própria vontade, este homem estranho, ele irá investir todos os esforços para manifestar a glória de Deus aos samaritanos, e assim juntando frutos para a vida eterna. Porque por intermédio desta mulher, a mulher samaritana, o Senhor planeja alcançar os vizinhos dela. Ele procura ser o salvador não somente dos eleitos na Judéia, mas também aos de Samaria. E esse diálogo, ele vai revelar algumas coisas para nós. Por que que esta mulher, mesmo vivendo dentro de um conceito, de um contexto religioso, a sua vida não foi transformada? Qual a necessidade de nós termos teologicamente igrejas saudáveis em todos os lugares possíveis? A necessidade, meus irmãos, de plantarmos igrejas teologicamente saudáveis, reformadas, é porque conseguimos dar respostas às ansiedades da vida. Um evangelho que supre as necessidades. E nós vamos ver isso por meio das 3 perguntas que esta mulher faz a Jesus. Acompanhe na sua Bíblia. A primeira pergunta está no verso de número 9, que diz assim: pois dos seus discípulos, verso 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, uma samaritana? A resposta de Jesus foi imediata no verso de número 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Jesus, ele inicia aqui mostrando que a maior necessidade não era a dele, apesar de estar cansado, e com sede, a maior necessidade era dela. Aquela mulher, ela não tinha a dimensão de quem ele era e o que ele poderia lhe dar. Veja que ela está inserida aqui dentro de um contexto religioso. O verso de número 6, ali tinha um poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era um monte aonde os pais, ela diz que eles o adoravam.
E embora estivesse inserida em um contexto religioso, ela tinha um raso ou nenhum conhecimento sobre o Messias. Isso está claramente dito no verso de número 25, um pouco mais à frente, que revela que ela ainda estava esperando o Messias. E mesmo o ouvindo, não se apercebeu de quem ele era. O que nós podemos já tirar daqui, meus queridos irmãos, é que aquela mulher ela não sabe nada sobre a verdadeira religião. Jesus diz a ela no verso 22, vocês não sabem o que adoram. Nós encontramos muito isso no nosso interior. Eu sei que Goiânia tem, demais, mas lá se torna mais enfático. Por ser menor, os relacionamentos são mais próximos. Muitas pessoas inseridas dentro de um contexto religioso, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja, mas não sabem quem é Jesus. Era o contraste de Nicodemos que veio a Jesus porque ele sabia que ele era o mestre, enviado por Deus, viu os seus milagres, ela não tinha visto nada, não sabia nada sobre Jesus, não tinha ouvido nada sobre ele. Religiosamente indiferente. E Samaria estava ali do lado, entre Judeia e Galileia. E é muito interessante nós percebermos que a mulher samaritana, ela veio buscar uma água, mas Jesus lhe oferece outro tipo de água. Isso acontece com muitos que vêm à igreja. Vem buscar algo, mas chega aqui, é alimentada por outra coisa. Aquilo que vai satisfazer a sua alma. Precisamos plantar igrejas, meus irmãos, teologicamente saudáveis. Igreja reformada, porque ela não vai oferecer o que as pessoas querem. Ela irá oferecer aquilo que as pessoas precisam. Devemos estabelecer com firmeza em nossas mentes que a primeira e mais importante missão da igreja de Jesus Cristo é pregar o Evangelho e a chegar aonde os nossos braços também alcançam. Louva a Deus por ver esse conselho missionário e toda esta igreja alcançando muito mais além. Mas nós temos muitos desafios aqui próximos ainda. E quando este evangelho ele é pregado com fidelidade e inteireza, nós não precisamos ter receio de que nós estamos desprezando as outras ordenanças, porque já estamos realizando o primeiro mandamento. A outra pergunta que nos ajuda a entender a importância de plantarmos igrejas teologicamente saudáveis, está no verso de número 11, que diz assim: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. Onde vai conseguir essa água viva? Jesus novamente lhe responde, no verso 13 e 14, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela já estava surpresa com aquela situação, e é compreensível isso, porque Jesus era judeu. Aquela mulher, ao mesmo tempo, ela era samaritana e mulher. E esse detalhe é importante no contexto histórico desta mulher, porque os líderes judeus, eles tinham codificado uma lei que dizia que as filhas dos samaritanos, elas já menstruam desde o berço. A menstruação era algo impuro, ou seja, as mulheres, elas já nascem impuras, serão perpetuamente impuras. Veja o receio daquela mulher diante daquele homem estranho e judeu. A resposta de Jesus mostra que é totalmente o oposto. É ela que precisa da água. É ela que precisa da água. Porque Jesus, quando se mostra a ela, ele está cansado e com sede. Mas ela, como, vamos colocar, detentora daquele poço, ela fala, o Senhor está cansado, não pertence a essa terra, precisa da água. Eu sou, que está aqui do lado, sou autossuficiente, eu tenho corda e o balde, é eu que posso saciar aquilo que você precisa. Mas Jesus já mostrou que é somente Ele que pode. Somente Ele pode satisfazer. Você percebe
que ela tenta interromper o diálogo que ela tem aqui, que Jesus está tendo com ela, com uma dúvida. E a pergunta desta mulher não será ignorada. Sabe, Jesus mostra que ela está equivocada. Você não tem corda, você não tem balde. O Senhor está mostrando para ela que ela está tentando sair um pouco, mas Jesus mostra, olha, você ainda não está entendendo. Você ainda não está entendendo o que eu quero mostrar para você. Meus irmãos, a resposta de Jesus mostra que ela está com sede e nem ela está sabendo. Muitas pessoas não sabem nem que precisam ser salvas. Essas pessoas não sabem por quem precisam ser salvas e do que precisam ser salvas. Jesus está usando aqui uma pedagogia divina. Quando ele já diz alguns versos anteriores sobre o dom da vida, se você conhecesse o dom de Deus no verso 10, ele já estava falando de água viva. Mas na visão daquela mulher, existia 2 obstáculos que eram intransponíveis, que impedia de lhe dar aquela água. A falta de uma corda e a falta de um balde. Os poços tinham em torno de 25 a 30 metros de profundidade. Realmente, olhando pelos olhares humanos, ele não tinha como retirar a água, se fosse o líquido. O pano de fundo aqui nos leva até o Antigo Testamento, porque ela fala do poço de Jacó. E nós podemos remeter aqui a Jeremias 2,13, quando Deus diz, meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte da água viva, cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retém as águas. E então o profeta Zacarias, no capítulo 14:8, diz, mas os profetas aguardam um tempo em que a água viva fluirá de Jerusalém. É difícil nós lermos textos desses 2 profetas e não lembrarmos o que também Isaías nos diz lá no seu capítulo 55, verso de 1 a 5, que fala, vinde todos vós que tendes sede, vinde às águas com todos os que vierem, não apenas com Israel, mas com os povos, nações que não vos conhecem. A mesma passagem exige que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, pois então Deus terá misericórdia e perdoará livremente, para que a sua alma seja viva. Pessoas têm entrado, meus irmãos, nas nossas cidades afora, buscando, eu não vou falar nem água. Como eu disse, elas não têm noção de que estão com sede. Nós deparamos, a equipe de jovens estiveram lá, a maioria das pessoas abordadas eram cristãs, se diziam cristãs, mas tinham nenhum conhecimento sobre o nosso Messias, embora estivessem inseridos nesse contexto. O que isso ensina para nós? Que a importância de plantarmos essas igrejas saudáveis, teologicamente saudável, vai quebrar o ceticismo das pessoas em relação a Cristo, de não acreditar que Ele pode nos dar uma salvação. O Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde, o Senhor não pode me dar salvação, o Senhor não pode suprir aquilo que eu preciso para a minha vida, em todo o meu contexto familiar. Somente Cristo, somente uma verdadeira palavra, fiel às Escrituras, podem quebrar todo o ceticismo que habita dentro das igrejas. Essa metáfora da água e do poço fala de Deus e da sua graça, do conhecimento de Deus, da vida e do poder transformador do Espírito Santo. Que Ezequiel 36:25 vai dizer para nós que no aspergir da água nós somos purificados. Com o aspergir da água. As pessoas, elas estão carregadas de ceticismo, comparam Jesus com qualquer coisa que lhe venha à mente e que lhe seja agradável. Mas esse texto nos ensina que esta mulher estava duplamente errada. A água viva que Jesus oferece, ela não provém de um poço comum. Não é de lá. E Jesus é de fato muito maior do que Jacó. E com a fala direta de Jesus, ela está começando a ponderar sobre a grandeza do Evangelho, sobre a grandeza daquele homem.
ela está se tornando receptiva ao Evangelho. É por isso que uma igreja que é fiel às Escrituras, e nós precisamos cada vez mais delas, vai confrontar as pessoas quanto àquilo que elas precisam para ser saciadas nas suas necessidades. Vendo esse diálogo, a postura desta mulher e a maneira como a maneira de Jesus conduzi-la a Ele, nós percebemos, meus irmãos, quão profundas são as dúvidas, a falta de entendimento, a superficialidade que precisamos enfrentar na evangelização. Eu e você. É tudo isso que nós enfrentamos e precisamos ser preparados. Igrejas saudáveis são preparadas com seus membros saudáveis para responder a esses questionamentos. As pessoas estão cheias de ceticismo em relação a Cristo, seu poder, sua autoridade através da igreja. Por serem cristãos céticos, o corpo de Cristo perde o seu valor, até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. As escolas dominicais, eu vou falar da minha cidade, de Palmeiras. Escolas dominicais, as igrejas são cheias no culto, mas a escola tem 5, 6, 3, 4 pessoas. Elas não vão, porque tudo é mais importante. Tudo vem à frente de Cristo. É necessário termos água viva para oferecer, porque pessoas que estão realmente com sede, elas andarão o que for preciso para encontrá-la e bebê-la. A última pergunta, que nos leva a entender essa importância, está no verso de número 19, quando ela declara, na verdade não é nem uma pergunta, é uma afirmação, né? Agora sei que o Senhor é um profeta. E embora ela esteja fazendo uma afirmação, Jesus entra com outra resposta, que diz no verso 21, mulher, acredite em mim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Os samaritanos reconheceram apenas os livros do Pentateuco, sabe, como canônicos. E o texto de Deuteronômio 34:10, onde Deus fala que nunca mais se levantou profeta como Moisés em Israel, os samaritanos, eles estavam aguardando um segundo Moisés. Quando ela chama aqui Jesus de profeta, ela apenas está incluindo-o como mais um, como tantos outros, não como o Messias. É por isso que Jesus diz, vocês não sabem aquilo que vocês adoram. Ela recebeu a mensagem da água viva apenas como uma oportunidade, pensando, poxa, não será mais necessário eu andar debaixo desse sol quente, meio-dia, para vir a este poço, puxar água. Não era chegar no poço e ligar a torneira. Tinha que puxar água, encher os baldes, voltar com aquilo pesado. Ela pensou, poxa, se eu tiver essa fonte inesgotável de água, o meu trabalho vai cessar. Esta era apenas a perspectiva da qual ela estava tendo desta água viva. Ela estava entendendo mal as verdadeiras dimensões da sua necessidade. E Jesus mostra o seu conhecimento mais que humano para que ela possa entender. Ele fala de sua vida pessoal, para que ela entenda que não estava diante de um simples profeta, mas diante do Messias, do que ele estava oferecendo. E Jesus a confronta, porque ele fala da sua vida pessoal. A sua conduta pecaminosa é confrontada. Sabe, a sua ansiedade de pôr fim a esta conversa dolorosa faz ela tentar fugir do confronto, porque confronto dói, meus irmãos. Confronto dói. E o Senhor a confronta para que ela entenda com quem ela está lidando. E então ela tenta novamente sair da conversa. Senhor, mas onde é mesmo que adora? Qual que é o monte? Porque muitas vezes é muito mais fácil nós desviarmos o assunto para falar de teologia do que lidar com a verdade que é pessoalmente angustiante daquela pessoa. E Jesus não entrou no desvio dela. A verdade é que as palavras de Cristo estavam bombardeando o seu coração. Ela está começando a se arrepender de sua condição. E meus irmãos, são poucas as igrejas que confrontam o pecado. São poucas as igrejas que não se preocupam apenas em crescer, em aumentar os seus números, para confrontar e crescer de uma maneira saudável.
crescer de uma maneira onde as pessoas são tratadas e possa ser assim uma replicadora do Evangelho. O que é que tudo isso nos ensina? No verso 26, Jesus, depois de fazer toda a apresentação para ela, ele diz: mulher, vocês não sabem o que adoram, mas eu te digo, eu sou o Messias chamado o Cristo. Investimentos em igrejas fiéis a Cristo e à Escritura é dispor a uma sociedade a possibilidade delas serem confrontadas em seus pecados. Que a salvação vem de Cristo e que Ele traz um resgate específico da culpa, da poluição e da punição do pecado. Sabe, talvez aqui em Goiânia não se percebe muito, mas é muito perceptível, meus irmãos, nas nossas cidades próximas, na nossa Judéia, que necessitam de igrejas teologicamente reformadas, saudáveis. Eu não tenho medo de falar isso, porque se nós julgamos que nós temos a melhor teologia, nós temos que levá-la a todos os lugares. Nós temos que ter acesso a todos eles. Palmeiras é uma cidade de 119 anos, onde 49% dos habitantes se dizem evangélicos. Mas para alguns, uma atitude humilde e espiritual não tem significado algum. Verdade, doutrinas bem fundamentadas não têm grande importância, e essas duas posições refletem desequilíbrio espiritual. Totalmente. Uma igreja reformada, fiel, confronta as pessoas para que não vivam uma vida vaga como esta mulher samaritana estava vivendo. Eu sei que um dia Ele virá. Ele já estava diante dela. Olha que vida vaga, perdida. Mas a esperança é porque ela completa quando Ele vier. Ela já está começando a desejar a vinda do Messias. Esta é a missão da igreja, trazer uma esperança. Quando eu vejo tantos lugares, essa igreja apoia, tanto interno quanto externo, do nosso país. Meus irmãos, isso é de queimar o nosso coração, isso é privilégio. Isso é privilégio de cada um de vocês, de podermos ter braços para alcançar cada dia mais, plantarmos mais igrejas, investir em missionários e olharmos para o nosso interior, para que as pessoas deixem a sua condição pecaminosa. Quero concluir dizendo que os últimos versos dizem que muitos daquelas cidades creram em Jesus. Dá uma olhada no verso de número 39. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que já fiz. Muitos ali creram por causa do testemunho dela. Mas depois, no verso de número 42, eles disseram assim, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja que ela foi a ponte, mas agora eles claramente dizem: olha, não é porque você falou, é porque nós ouvimos e falamos diretamente com o Messias. Nós o conhecemos. Esta passagem refere-se à obra dos discípulos na Judéia, em harmonia com o contexto presente aqui, saindo e passando por Samaria. Jesus diz: eu os envio a ceifar o que vocês ainda não semearam. Em Samaria, o Senhor comissiona a colherem o que eles não plantaram. O trabalho aqui diante do poço foi de Jesus, que ganha aquela mulher, que ela sai dali e vai proclamar aos seus vizinhos. Aí Jesus diz para os seus discípulos: agora vem, agora vocês podem colher. É muito bom quando é assim, fica mais fácil, né? Os campos já estão brancos, mas Jesus os comissiona, fala: agora vocês vão, façam o mesmo. Continuem fazendo, continuem fazendo. Eles entram nesta obra para oferecer algo que supra as necessidades espirituais. Supra todas as necessidades espirituais. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus obsoleto. Somente Ele pode suprir as nossas necessidades. Somente Ele pode alcançar pessoas que estão há tanto tempo
numa vida religiosa. Mas quando nós falamos de salvação, de eleição e de Cristo, elas não têm um mínimo entendimento sobre isso. Elas não sabem por que adoram. Elas não sabem por que estão ali. Elas não sabem a importância da igreja. Elas não sabem o que é pertencer a uma igreja. Nós olhamos para ela e vemos as ansiedades nos olhos, as angústias, o ceticismo de ver que Cristo não pode satisfazer as suas necessidades. Aquilo dói o nosso coração. Muitas vezes nós somos confrontados, pastor, o senhor nunca pensou em desistir, não? Alguns irmãos me perguntam. Eu brinco com eles e falo, meus irmãos, antes de vir aqui fazer essa visita, eu quase desisti. Mas aí eu olho para o Senhor, eu vejo a perseverança, eu vejo um jovem, um adolescente se convertendo, nós vemos os senhores da igreja, vindo firme, a gente é renovado, porque a gente vê que as necessidades vão sendo supridas. Eu não estou falando que nós temos uma síndrome de Messias, que somente a nossa igreja salva e que somente a nossa igreja é suficiente. Não, não é isso. Tem várias outras lá. Mas se nós somos uma igreja teologicamente saudável, nós precisamos também fazer parte de todo o nosso interior. Precisamos de igrejas que ajudem a desenvolver hábitos espirituais, estilo de vida que reflita a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?